Neemias capítulo 2, versos 17 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor, não sei se eu vou ler na mesma versão que os irmãos têm aí, mas diz assim: então lhes disse, quem disse? Neemias: bem vede vós a miséria que estamos, é que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, ou não sejamos mais uma vergonha. Então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável, ainda Neemias falando ao povo, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram, aí o povo diz: levantaremos e edificaremos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu, Neemias, novamente tomo a palavra, respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Você pode dizer amém? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E a palavra a você, Sambalaque, Tobias e Gesem: mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Oremos mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da leitura da Tua Palavra. Cremos, Senhor, que a Tua Palavra é viva e eficaz. Nós cremos, Senhor, que é a Tua boca falando aos nossos corações. Então, Pai, nesta noite, o que eu te peço humildemente, Senhor, que Tu liberes, ó Deus, a ação do Teu Espírito aqui em nós, nos nossos corações, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama, ó Deus, uma unção de sabedoria, de discernimento, Senhor, para entendermos, ó Deus, a mensagem que nesta noite Tu queres compartilhar conosco, ó Deus, nos nossos corações, através da meditação da Tua Palavra. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que essa palavra alcance, ó Deus, a nós presentes aqui, mas que também alcance cada coração, Senhor, que está em casa. Cada um, Senhor, que está assistindo neste momento, ou que venha assistir em um outro momento, Senhor, esta palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, atua, Senhor, cumpre a Tua palavra, a Tua obra, Senhor, completa a obra no coração de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém também, irmão? Glória a Deus. Queridos, hoje eu queria estar meditando com você a respeito de enfrentando o espírito da miséria, ou de miséria. Primeiro a gente precisa entender o que é miséria, né? E o Michaelis, o dicionário Michaelis online, ele traz para a gente alguns significados desse nome. Ele começa dizendo que é uma porção, miséria é uma porção diminuta de qualquer coisa, é uma bagatela, é uma insignificância. Um outro sentido é um estado de pobreza extrema, de total falta de recursos, uma desgraça, uma indigência, uma penúria, um tormento. Ele ainda traz um outro significado, quando ele diz que é uma situação que inspira compaixão ou piedade, aquela pessoa está na miséria. Aí ainda continua discernindo e ele diz economia sórdida, é uma avareza, é uma mesquinhez, também isso é miséria. Característica do que é moralmente indigno, vil, uma infâmia, uma torpeza, uma miséria moral. E aí ele termina dizendo qualquer coisa de qualidade ruim, qualquer porcaria, segundo o dicionário Michaelis. Eu quero então apresentar nessa noite para a nossa meditação 3 tipos de miséria que podem assolar a vida humana. Primeiramente é a miséria material. Ela se caracteriza então por aqueles que vivem em condições que não são dignas de um ser humano. Tem seus direitos fundamentais desrespeitados, né? Os bens de primeira necessidade não são
alcançados, a alimentação, a água, as condições de higiene, o trabalho, e eles não conseguem, quando estão nessa situação de miséria, ver possibilidade de desenvolvimento. Essa é a miséria material. Em segundo lugar, eu queria trazer para você uma visão de miséria moral. Consiste em tornar-se escravo de um vício, escravo de um pecado. Quantas pessoas vivem angustiadas porque têm dependência do álcool, dependência de drogas, dependência de jogo, dependência da pornografia? Quantas pessoas perderam o sentido da vida por conta desse aprisionamento e um estado de miséria em que vive na sua vida moral? E tem ainda o terceiro aspecto que eu quero compartilhar contigo nesta noite, que é a miséria espiritual. Quando falta Deus em algumas ou em muitas, ou às vezes em todas as áreas da vida da pessoa, essa miséria ela é mais sutil. Ela não aparece com facilidade aos olhos das outras pessoas, mas ela é extremamente destrutiva. Ela é implementada por uma entidade espiritual do mal chamada Mamon. E ele tem efeitos destrutivos em todos os aspectos da vida humana. Eu quero nessa noite ficar atento e chamar a sua atenção para esse tipo de miséria, a miséria espiritual. No texto que nós lemos, Neemias recebe uma notícia de um estado lastimável e lamentável que Jerusalém se encontrava. E aí ela estava completamente destruída, desolada, e no exílio, quando o povo foi exilado em sua maioria para a Babilônia. É interessante que a Babilônia, ela foi exilando aos poucos o povo de Israel. Então houve um primeiro momento em 598 a.C., quando houve o primeiro levante, e levaram as principais pessoas, as pessoas mais sábias, as mais ricas, as mais bem informadas, levaram para a Babilônia. E aí 11 anos depois eles levaram a segunda leva e deixaram lá em Jerusalém aqueles que não tinham instrução, aqueles que não tinham poder aquisitivo, aqueles que não tinham perspectiva de vida, eles deixaram lá em Jerusalém. E tudo isso foi sob as ordens de um imperador, do rei Nabucodonosor II. Por volta então de 445 a.C., isso quer dizer que foram 153 anos depois da primeira deportação, Neemias recebe essa notícia de como Jerusalém está desolada e como Jerusalém está assolada. E a palavra nos diz que Neemias ficou consternado, ele ficou triste, ele ficou com um semblante tão abatido, que quando ele chegou na presença do rei, que agora não era mais Nabucodonosor, mas Artaxerxes, ele chegou na presença do rei, e o rei se admirou com aquilo, falou: sempre te vi feliz, e por que você está tão abatido? E aí ele contou o estado em que ele soube que a sua cidade natal estava. E aí o rei liberou para que ele fosse lá e reconstruísse a cidade. E foi nesse texto, nesse momento, quando ele chegou na cidade e que ele foi iniciar a obra de reconstrução, que nós lemos o texto bíblico. E eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, nesta noite, que ele começa dizendo assim: bem vedes a miséria que estamos. Querido, eu quero te chamar a atenção que Neemias não estava morando em Jerusalém. Neemias estava morando na Babilônia. Ele era servo do rei Artaxerxes. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele estava com a vida abastada, mas ele se viu na miséria que estava o seu povo. E nesta noite eu quero chamar você novamente a relembrar a palavra que a irmã Sandra nos trouxe agora há pouco aqui. A se condoer com a dificuldade e a necessidade do teu irmão. A se condoer com a necessidade e a dificuldade dos povos que estão aí fora. A se entristecer com isso, se abalar também com essa situação. E nesse caso, o espírito de miséria, ele provoca isso. Provoca o quê?
Observe que ele teve que chamar a atenção daquelas pessoas que estavam morando em Jerusalém para a miséria na qual elas próprias estavam vivendo. Isso é que o espírito de miséria faz na vida das pessoas. Elas não se dão conta de como elas estão vivendo de maneira inferior, como elas estão vivendo em uma situação de desgaste e que está muito aquém daquilo para o qual Deus a projetou. Elas começam a achar que a vida é assim mesmo e que ela tem que viver desse jeito. E aí o espírito de miséria continua cultivando e cativando aquela pessoa naquela situação que está muito aquém da qual Deus a programou, a projetou, a qual Deus planejou para a sua vida. Acostumam-se a viver na penúria, não buscam melhorias e passam anos em uma situação abaixo do que Deus estabeleceu para cada uma delas, sem desfrutarem das bênçãos do Eterno. Essa entidade, como nós já conversamos, ela chama-se Mamon. Esse espírito maligno, ele se coloca como influenciador na área da qualidade de vida das pessoas. Mamon é uma palavra hebraica que significa riquezas ou dinheiro, mas também os sírios consideravam Mamon como sendo o Deus das riquezas. Logo, ele nessa posição de Deus das riquezas, ele começou a ter uma influência nas pessoas na questão de buscar cada vez mais dinheiro ou de viver em uma situação de falta de recursos constantes na sua vida. Há pessoas que estão muito bem financeiramente, mas que possuem uma vida espiritual miserável. Há pessoas que estão muito bem financeiramente, mas que estão vivendo uma vida moral miserável. E a gente começa a entender que essa sutileza com que o espírito de Mamon atua, não é somente no recurso material do dinheiro, mas sim na qualidade em que cada uma dessas pessoas que é atacada por essa entidade espiritual acaba vivendo. O espírito de miséria financeira, ele pode ser manifestado de várias formas. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui. Existem pessoas que têm praticamente um museu dentro de casa. É tanta velharia, tanta coisa remendada dentro de casa, que você não consegue entender por que aquelas coisas ainda estão dentro daquela casa. O vidro da janela quebra, a pessoa vai lá, bota um papelão, e aí aquilo que seria provisório até botar o vidro, acaba ficando definitivo. Por quê? Porque ele acaba se acostumando com aquela situação que está abaixo do padrão que ele deveria viver. Amém ou não amém? Consegue entender isso? A parede não foi rebocada ainda, e aí entra dinheiro, sai dinheiro para um monte de outras coisas, e a casa continua sendo aquela casa que expressa, que exprime e que se manifesta como uma casa miserável de pobreza. Eu trabalhei uma vez com um rapaz, e eu ficava assim admirado, assim que eu entrei na empresa, porque ele trocava de carro todo ano. E eu falava assim, ué gente, a gente não ganha tão bem assim para trocar de carro todo ano, né? Mas ele trocava. Eu falei, bom, ele deve ter outros negócios aí que ele faz, né? E aí, à medida que os anos foram passando, a gente foi se tornando mais próximo. E teve um momento em que a gente marcou um churrasco, e o pessoal falou assim, vamos lá passar na casa do fulano, vamos pegar que ele que é o churrasqueiro. E eu fiquei chocado, porque quando eu cheguei na casa desse meu amigo de trabalho, a casa dele não tinha embolso por fora nem por dentro, mas ele tinha um carro zero na garagem. A casa dele não tinha porta, mas tinham cortinas entre um cômodo e outro, mas ele tinha um carro zero na garagem. O que é isso, gente? É um espírito que distorce o valor das pessoas. Elas começam a colocar muito valor naquilo que é extremamente efêmero e passageiro, e começam a deixar de valorizar aquilo que é o conforto, que é o que pode trazer para ela e para sua família algo que dignifique a vida. Isso é a estratégia do espírito de Mamon. Um prato racha na casa da pessoa e a pessoa continua usando, mesmo tendo pratos novos em casa guardado. Porque o prato quebrou, você tem prato novo, usa o novo. Por que você se priva de usar aquilo que é bom, aquilo que é novo? Isso é uma influência do espírito de Mamon.
Por quê? Porque ele quer trazer sobre você, sobre a pessoa, um jugo de escravidão, de miséria, mesmo a pessoa não sendo miserável. Você entende a artimanha, né, de como isso daí pesa sobre a vida da pessoa? E assim a gente consegue identificar algumas pessoas que estão vivendo essa prisão. Em geral, essas pessoas, elas são mesquinhas com tudo. Tudo está muito caro, tudo é muito difícil, tudo isso daí eu não vou ter, né? Isso daí eu não posso conquistar. Elas agem muitas vezes com injustiça com os que são mais necessitados. Por quê? Porque olha só, o que precisa, eu não vou repartir o pouco que eu tenho com aquele que precisa. Então ela começa a ter um movimento de egoísmo. Aquilo que a Sandra estava aqui ministrando sobre aos nossos corações também. O espírito de miséria faz a pessoa não desejar usufruir aquilo que é bom, aquilo que Deus tem dado a ela. Então ela não usufrui daquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos. Ou então ela deseja usufruir do bom e do melhor, mas desde que uma outra pessoa trabalhe para ela usufruir daquele jeito. A distorção que o espírito de miséria traz sobre a vida das pessoas. Mamão, ele trabalha na mente das pessoas, insistindo que se ela repartir o que ela tem, ficará em dificuldades. Que se ela entregar o dízimo na casa do Senhor, vai faltar dentro de casa. Ele começa a trabalhar de que vai faltar recursos se ela der uma oferta generosa na casa do Senhor. Ele começa a trabalhar na mente da pessoa de que ela vai passar um aperto financeiro se ela der alguma coisa que ela usa para outro que esteja precisando mais do que ela. Por quê? Porque ele começa a cultivar na mente da pessoa de que ela vai ter a sua segurança nas coisas que tem e tira o foco da pessoa daquele que é o nosso Jeová Rafá, que é o Deus mais do que suficiente, que é o nosso Deus, é o Shaddai. Amém? Você consegue entender isso? A artimanha desse espírito maligno, quando ele quer tirar você da adoração para o Criador, trazer a sua adoração para a criatura ou para a coisa que está construída. Esse é o propósito do espírito de Mamon, trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma idolatria às coisas, não permitindo que a gente idolatre o Deus Todo-Poderoso. E como no texto que nós começamos a meditar, faz com que as pessoas não enxerguem isso. E muitas vezes estão vivendo isso há anos. E muitas vezes passando essa mentalidade de miséria para as próximas gerações. E aí começam as próximas gerações também ter esse sentimento de que eu tenho que reter, eu tenho que guardar, porque senão vai faltar. E aí deixa de confiar no Deus eterno, deixa de confiar no Deus provedor e passa a confiar naquilo que tem. E aquilo que tem é muito improvável, aquilo que tem é muito frágil, aquilo que tem é muito impotente diante do que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu creio que você já começou a identificar essa situação desse espírito de Mamon em algumas vidas ao seu redor e talvez até na tua própria vida. E aí a pergunta que nos surge imediatamente é assim: como podemos ser libertos desta influência maligna de Mamon? E eu gostaria de estar agora meditando com você sobre isso. Primeiro passo que eu gostaria de sugerir para você: elimine todo e qualquer tipo de retenção das bênçãos que são dadas a você. Não retenha as bênçãos que o Senhor tem te dado. O Senhor não nos abençoa para que nós retenhamos a bênção. Ele nos abençoa para que nós multipliquemos, para que nós frutifiquemos na vida de cada uma das pessoas e no seu reino também. Eu quero que, se você puder abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 11, verso 24. Se você tiver uma caneta, eu vou falar alguns versículos, eu vou pedir que você anote, para você estar refletindo e meditando nesses versículos também ao longo da semana. Provérbios, em capítulo 11, verso 24, diz o seguinte: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Ao que retém, mais do que é justo, para sua perda retém. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Ela está dizendo que aquele que distribui, aquele que abençoa a vida das outras pessoas, ele vai ter mais.
Agora, aquele que retém, aquele que não abençoa a vida das pessoas, ele está fazendo isso para a sua própria perda. Essa é a palavra do Senhor. Deus nos criou relacionais. E aí a irmã Cileia aqui, logo no início da ministração, ela falou lá no Gênesis, quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. A gente ouve essa palavra muitas vezes em casamento, não é verdade? Mas Deus não está fazendo uma referência somente à mulher que Ele ia criar, mas Ele está dizendo, eu não criei o homem para ser solitário, eu criei o homem para ser um ser relacional, eu criei o homem para que eles se relacionem uns com os outros, e por essa manifestação de Deus na sua vida, Ele nos criou relacionais. Logo, quando Ele me abençoa, Ele não tem a intenção de que aquela bênção morra em mim. Você consegue entender isso? A gente percebe muito bem isso quando Jesus dialoga com a mulher samaritana em João no capítulo 4, quando ele diz assim, aquele que bebe dessa água, rios de água viva fluirão no seu interior, e aí ele vai transbordar. Olha, a presença de Jesus na minha vida e na sua vida, ela não é para ser retida em mim, nem em você, ela é para ser transbordada, ela é para alcançar a vida de outras pessoas, e assim também é com a bênção do Senhor, a bênção financeira, a bênção material também. Quando Deus te abençoa, eu gosto muito de falar isso, eu já falei isso para os jovens algumas vezes, quando eu tive a oportunidade, eu entendo claramente, meus irmãos, que Deus não me abençoa porque eu sou bonitinho, até porque eu não sou, mas Deus me abençoa com uma grande expectativa de que aquela bênção seja fruto e frutifique na vida das outras pessoas também. Amém? Você consegue entender isso? E quando o espírito de Mamon começa a atacar a minha e a sua vida, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar de você e de mim esse entendimento de que o que você tem é para ser bênção na vida do outro. Ainda na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6, verso 38, Jesus nos diz o seguinte, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você sabe o que é isso, meu irmão? Quem já presenciou o rapazinho que vende pipoca lá, quando ele vende pipoca pra gente? O que ele faz? Ele bota a pipoca dentro do saco, depois ele sacode o saco, não é isso? A pipoca se assenta, ele bota mais, aí ele bate o saco, e aí ele bota mais um pouquinho de pipoca ali, não é verdade? E aí quando você pensa assim, não cabe mais pipoca aí, ele bota mais uma pá de pipoca assim, entrega na tua mão. É isso que a palavra está dizendo aqui. Quando você dá, quando eu dou, Deus ele vai transbordar a minha vida e a sua vida de bênção. Essa é promessa, é palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele continua dizendo, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Olha o projeto de Deus, gente. O projeto de Deus é assim, meu filho, eu te abençoo, e você abençoa o teu irmão do lado, e o teu irmão do lado abençoa o outro do lado, e daqui a pouco eles estão te abençoando, e o povo de Deus vai ser abençoado uns pelos outros. Por quê? Porque é a bênção do Senhor que se multiplica na minha e na tua vida. Amém ou não amém? Muitos ricos vivem uma vida miserável no aspecto emocional, espiritual e moral. Muitos outros vivem também no aspecto material. Reginaldo não está aqui para compartilhar essa experiência comigo. Eu vivi com o Reginaldo há muitos anos atrás, eu acho que eu nem era casado. Uma experiência que nós estávamos negociando comprar aquele terreno da quadra. E nós fomos, alguém aí deve conhecer essa história, Roberto deve conhecer. Nós fomos à casa daquele homem, um homem que tinha muitos bens. E nós fomos até lá negociar o valor, porque ele tinha colocado o valor em dólar. E aí o que aconteceu? O dólar subia todo dia. Então quando a gente juntava dinheiro para comprar o terreno, já não era aquele preço, era outro. Então nós fomos lá conversar com ele. Meus irmãos, eu não sabia onde eu enfiava a cara, como diz aí no mundo. Porque eu cheguei na casa daquele homem, que tinha muito dinheiro nas contas do banco, tinha muitos imóveis. E ele estava vivendo em uma casinha pequena com a mulher dele,
o sofá com o pé quebrado, tinha um tijolo escorando o sofá para ele não acabar de desmontar. Você está entendendo? Serviu para a gente um cafezinho ralo lá numa xícara que estava meio quebradinha, e eu fiquei extremamente constrangido com aquela situação. A impressão que eu tive, eu falei assim, não é esse homem que é dono daquele terreno, não é esse homem com quem a gente vem negociar. Mas o espírito de miséria tinha engedrado tanto a mente daquele homem, que ele não conseguia usufruir dos bens e dos recursos que ele tinha. Por quê? Porque ele só retia, ele só segurava, ele só queria para si, mas nem para si mesmo, para desfrutar do que ele tinha conseguido, ele não conseguia fazer. Isso é uma escravidão. Você consegue entender isso? A que ponto que chega o espírito, a influência do espírito de Mamon? Segundo passo. Então, o primeiro passo que eu digo, que oriento você, abra mão de todo tipo e de qualquer tipo de desejo de reter a bênção que o Senhor tem dado sobre a sua vida. E eu queria que você pensasse nisso de uma maneira bem ampliada, não só nos recursos financeiros não. Como você tem sido abençoado? É com a tua saúde? Então você, com a tua saúde, precisa ser bênção na vida de quem está com pouca saúde. Você consegue entender isso? Como Deus tem te abençoado com o teu trabalho, então você precisa ser bênção na vida de alguém que não está com tanta possibilidade de trabalhar assim. Você consegue entender isso? Se Deus tem te abençoado com um discernimento espiritual, você precisa frutificar na vida do teu irmão, ajudando ele a também ter esse discernimento espiritual. E os recursos financeiros também estão nisso. Segundo conselho que eu quero lhe dar nesta noite: quebrar o orgulho quando você recebe. Você precisa aprender também a receber. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 18, Paulo testemunha o seguinte: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Irmãos, é impressionante o discernimento espiritual de Paulo. Paulo, ele está dizendo que ele recebeu bem as doações que recebeu lá através de Epafrodito, mas ele reconhece que isso foi uma oferta daquela igreja a Deus na vida de Paulo. Você consegue entender o mecanismo do negócio? Quando você abençoa alguém, meu irmão, você está fazendo uma oferta ao Senhor, abençoando na vida daquela pessoa. Por isso, volta a bênção para você. Eu aprendi um princípio há alguns anos atrás, porque o que acontece? Deus tem me abençoado, eu não tenho tido necessidade de receber. Quando eu vou pregar em alguma igreja, eles oferecem uma oferta, e eu falava assim, não precisa não e tal, para ajudar na gasolina, não irmão, usa aí da igreja em uma outra necessidade. E meus irmãos, uma vez um pastor me segurou pelo braço, assim, foi maravilhoso e constrangedor ao mesmo tempo. Ele me segurou pelo braço e falou assim, vem cá meu irmão, eu vou lhe ensinar um princípio espiritual. E aí me levou em um cantinho e falou assim, meu irmão, não recusa a bênção que a igreja quer te dar. Porque quando você recusa a bênção que a igreja quer te dar, a bênção fica retida e a igreja não é abençoada. Então aceite para que a igreja também seja abençoada com a oferta que ela está fazendo ao Senhor na sua vida. Você consegue entender isso, meu irmão? Aquilo mudou a minha maneira de pensar. Aquilo me fez entender um princípio espiritual divino que eu não enxergava até aquele momento. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, seja grato. Mesmo quando você achar que aquilo que estão te dando não é necessário, você não precisa. Mas entenda que aquilo é o mecanismo que Deus criou para que aquela pessoa que está te dando seja abençoada. Então, meu irmão, seja grato. E a gente aprende lá em Tessalonicenses também com Paulo, no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças.
E ele continua dizendo que o quê? Porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus para convosco. Amém? Seja grato quando receber alguma coisa, mesmo que você não precise dela. Deus vai te abençoar com coisas grandes e também vai te abençoar com coisas pequenas. Seja grato em tudo. Esse é o segundo princípio. Terceiro conselho, terceiro princípio que eu quero compartilhar contigo: entender que Deus deseja que você desfrute de todas as suas bênçãos materiais, assim também quando Ele deseja que você desfrute de todas as bênçãos espirituais. Se entendemos que tudo pertence ao Senhor e que nós somos apenas seus gerentes, nós também entenderemos que os recursos financeiros que nos foram entregues têm um propósito. Como eu já falei antes, Deus não abençoa a mim ou a você porque nós somos bonitinhos, mas Ele tem um propósito com isso. O que eu preciso procurar? O que Deus quer quando Ele me abençoa nessa área da minha vida? O que Deus está esperando de mim quando Ele me abre a mão para abençoar nessa área da minha vida? Eu quero relembrar vocês a parábola dos 10 talentos, que eu já conversei com vocês aqui em um momento de ministração sobre finanças. E essa parábola é do capítulo 25 de Mateus, vai do 14 ao 30. Não vou falar sobre a parábola, só do finalzinho. Quando aquele servo que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento, ele foi chamado de servo mau e negligente, e ele recebeu um castigo severo. Por quê? Porque aquela semente colocada na mão dele não frutificou. Não frutificou na vida dele e não frutificou na vida de mais ninguém. Ele reteve a bênção do Senhor. E aí o seu Senhor chama ele de servo mau e negligente. Hoje nós ouvimos muitas pregações aí com ensinamentos que apontam para uma prosperidade, mas de maneira errada. Esses ensinamentos eles deveriam ensinar o povo a ser fiel e não a serem prósperos. Nós deveríamos estar procurando fidelidade e não prosperidade. Porque a fidelidade é um movimento meu, sou eu que tenho que ser fiel. E aí quando a gente vai visitar a palavra em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 2, a gente encontra o Senhor dizendo assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então a Bíblia, em outras palavras, está dizendo para você: seja fiel, seja obediente, você não vai precisar fazer nada, as bênçãos é que vão te alcançar. Amém ou não amém? Você pode dizer amém? Meu irmão, isso é um princípio maravilhoso da palavra de Deus. Ele está dizendo para a gente assim: olha, você não tem que correr atrás das bênçãos, você tem que correr atrás do Deus que abençoa. Você não tem que correr atrás das bênçãos de Deus, você tem que ir atrás e ficar fiel ao Deus que é o Deus da bênção. E aí sim, você vai ser alcançado por cada uma dessas promessas. Terceiro, eu quero que você entenda que Deus deseja que você desfrute de todas essas bênçãos materiais. Queria compartilhar com você mais um versículo, que está em Eclesiastes. No capítulo 10, verso 19, escondidinho lá, talvez você nunca tenha lido esse versículo, ou talvez tenha passado por ele desapercebidamente, e diz assim: a festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, e o dinheiro proporciona tudo isso. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? Muitas pessoas acham que a Bíblia condena o dinheiro, condena a riqueza. De maneira nenhuma. Em Timóteo, no capítulo... Nós vamos falar disso, mas eu vou adiantar. Em Timóteo, no capítulo 6, verso 10, diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé, e afligem a si mesmo com muitos sofrimentos. Mas a Bíblia está dizendo que amar ao dinheiro é que é a razão de todos os males. E quando a gente vai para Eclesiastes, ele diz assim: olha, tudo que o dinheiro pode proporcionar é bênção de Deus.
É importante a gente entender esse texto de Timóteo. Esse texto de Timóteo que fala que é o amor ao dinheiro. Esse pensamento distorcido, ele tem feito muitas pessoas confundirem uma vida de santidade e de humildade diante de Deus com uma vida de passar necessidade e viver uma vida miserável. Isso não é bíblico. A Bíblia condena você idolatrar a riqueza e idolatrar o dinheiro. Ela não diz que a gente tem que ter uma vida de pobreza ou de miséria. Concluímos então a meditação nessa noite, recapitulando alguma coisa. Para nós vencermos esse espírito de miséria, o espírito de mamon, nós primeiramente precisamos ser fiel ao Senhor e gratos por tudo que Ele nos tem dado. Não importa se são grandes conquistas, não importa se é o do cotidiano, não importa se são até dificuldades, mas ser grato ao Senhor pelo que Ele tem dado e poder proporcionar um frutificar na vida de cada uma das pessoas que estão em volta de nós. Segundo, desenvolver uma vida de generosidade, semeando para obter uma colheita abundante. O versículo bíblico que fala daquela abundância toda, ele diz que primeiro você tem que dar, para depois receber em abundância. Então isso é um investimento no reino de Deus, você abençoar a vida do teu próximo. Lembre-se, o princípio espiritual é o quê? A oferta é a Deus, através da vida do teu próximo. Esse é o princípio espiritual. E ainda continuamos, desenvolver uma vida de humildade, recebendo aquilo que nos é dado, sempre como uma bênção do Pai. E com isso, favorecendo a quem nos abençoa, de também ser frutífero na sua vida. Terceiro conceito então, querido, tudo que lhe é dado, receba como uma bênção de Deus. Entendendo que quando você recebe, você está abrindo uma porta de bênção sobre a vida daquele que também te dá. Amém? E por último, usufruir a bênção de Deus, buscando entender que Ele sempre tem um propósito quando Ele te abençoa. Ele não te abençoa para que você retenha a bênção. Ele te abençoa porque Ele quer que você seja bênção na vida também de outras pessoas. Eclesiastes ainda, no capítulo 5, verso 19, diz assim: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe da vida. Sem dúvida, isso são presentes de Deus. Você pode botar esse versículo aí? Eclesiastes 5, verso 19. Isso, eu gosto dessa versão aí. Você pode ler junto comigo? Vamos ler todos? E a todo homem a que Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é o quê? Dom de Deus. Isso é dom de Deus. Comecemos então a operacionalizar esse dom de Deus na nossa vida. Comecemos a transformar então a nossa mente, para não nos conformarmos com as mensagens que Mamon tem trazido. Comecemos então a compreender o que Deus espera de nós na nossa vida financeira, porque isso é um dom de Deus, é um presente que Deus está te dando. E Ele tem um propósito quando Ele te abençoa. Ele tem um propósito quando Ele te dá um dom. Ele tem um propósito quando Ele te dá um talento. Ele tem um propósito quando Ele abre as mãos e abençoa a sua vida. O nosso pensar deve ser como o de Neemias no final do texto que nós vemos. Mais precisamente no verso 20 do capítulo 2. Ele responde para Sambalat, Tobias e Gesem: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Meu irmão, guarda essa palavra no teu coração. A bênção vem do Deus eterno. Cabe a nós nos levantarmos e edificarmos. Isso Deus não vai fazer, mas a bênção vem do Senhor.
E quando você entender que Deus está te abençoando, faça essa pergunta: que propósito Deus tem com isso, além de trazer bênção sobre a minha vida? O que Ele espera de mim? Qual a expectativa que o Senhor tem a meu respeito quando Ele me abençoa? E o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém?